Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Bom, meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta holístico, sou mestre em Reiki e em cura multidimensional arcturiana. Eu atuo com a minha mesa radiônica de Buda Konin, também faço atendimentos aí com o xamanismo. Bom, gente, o tema que eu escolhi, ou a espiritualidade às vezes escolhe os temas, vem alguns temas, a nossa sensibilidade vem, aí nossa intuição vem. E aí um tema que me veio foi o tema vida após a morte. Esse tema é um tema ainda bem discutido, tem pessoas que acreditam na vida após a morte, tem pessoas que não acreditam. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um outro canal e uma outra pessoa questionava, né, essa questão de vida após a morte, dizem que não tem nenhuma prova, ninguém prova nada, é sempre aquela frase clássica, né, ninguém voltou de lá para explicar pra gente, né. Então vai do que... Achei interessante que a pessoa respondeu, né? Vai daquilo que você acredita, vai daquilo que você quer acreditar. Se realmente você não quer acreditar que tem vida após a morte, não tem ninguém que vai te convencer, né? Acho que as pessoas têm que estar abertas a essa percepção, esse entendimento. E eu acho que também quem acredita, ok. Também quem não acredita, então tá tudo bem. Acho que cada um tem seu tempo de maturação, enfim, acho que todo mundo, ninguém precisa pensar igual. Mas hoje eu vou falar um pouco dessa questão de vida após a morte. Resolvi compartilhar um pouco das coisas que eu já venho desde lendo, aí pegando alguns livros espíritas, alguns romances que eu já li. E na verdade, para exemplificar, eu vou usar bastante o exemplo dos filmes, que eu acho que é interessante. Acho que os filmes eles têm uma importância muito grande, porque muitas vezes as pessoas nem estão interessadas muito nesse tema específico, acabam meio que tropeçando nos filmes, enfim, acho que acaba chegando a um grande número de pessoas. E aí eu vou falar de três filmes, acho que são dois filmes que são bem clássicos. Um deles é o Ghost, acho que foi um dos primeiros filmes que abordaram essa questão da espiritualidade, dessa abordagem mais espiritual, que foi um que acho que para quem tem mais de 30, 40 anos aí, apesar que o filme Ghost é de 1990, é de 90, o filme Ghost já tem mais de 30 anos, então quem viu Ghost é quem tem mais de 40 aí, denunciar a idade do povo aí, mas Ghost já tem mais de 30 anos, é um filme de 90, então eu acredito que foi um dos primeiros filmes que, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros filmes que abordou esse tema, mas acho que foi um filme que ele fez muito sucesso. A gente também tem outros filmes antes desse, mas acho que é um filme que abordou essa questão espiritual e que fez muito sucesso, que atingiu muitas pessoas, que realmente foi Ghost. E é um filme que eu vou começar a falar, vou falar de 3 pelo menos, né? Então, enfim, se você quiser, deixa nos comentários outros filmes também, falar sobre espiritualidade, o que você acha, o que você entende, se você concorda, se discorda de tudo isso. Então, deixa seus comentários aí embaixo. Enfim, vamos lá para o filme Ghost. Eu acho interessante porque quando eu vi esse filme eu não fazia nem ideia o que estava acontecendo direito, não tinha entendimento nenhum. E quando o tempo vai passando, a gente vai estudando, vai entendendo melhor o que é aquele filme que estava acontecendo. Só para a gente lembrar o que conta, qual é o mote, qual é o enredo do filme do Ghost. É um casal que aí o marido ali, ele é assassinado e aí, enfim, desencarna e ali fica o espírito ali vagando. Eu acho interessante olhar esse filme hoje com o conhecimento que eu tenho agora. Recentemente eu fiz um filme só falando sobre o que é a diferença de encosto obsessor, processo obsessivo. Eu fiz uns 2 vídeos falando sobre isso. E a gente for parar para olhar, é claro que no filme o personagem principal é do Patrick Swayze. Ele é o herói, então o galãzão da época. Então, mas a gente for olhar, tirar a parte emocional, aquela parte de fã do personagem, que o personagem o ator o Patrick Swayze, é um personagem, tinha muita gente que era muito fã dele, mas se a gente tirar essa parte emocional, a gente for olhar o personagem do Patrick Swayze, ele se torna um obsessor. A grande verdade é essa, ele se torna um obsessor. Por quê? Primeiro, a gente tem que pensar no desencarne dele. Ele não desencarnou, não morreu de uma forma natural, ele foi assassinado. Então aquilo dentro dele gerou um sentimento de vingança, ele queria a vingança. A partir do momento que ele desencarnou e que ele quer vingança, ele se torna um obsessor. É claro que você pode ser um obsessor encarnado ou desencarnado, no caso ele estava desencarnado. Agora, a partir do momento que você também, em algum momento, você está vivo, você quer vingança, você quer justiça, e quer isso a qualquer preço, ao custo que custar,
você também se torna um obsessor. Mas isso foi o tema de outro vídeo que eu fiz. Eu vou tentar focar mais nessa questão de processos obsessivos. Mas realmente ele se torna um obsessor. Primeiro, porque ele começa a obsediar o cara que matou ele. Então o cara que matou ele quer vingança, então ele também quer que esse cara morra. E se você olhar, por melhor que fossem as intenções dele, ele também fica obsediando a esposa. A esposa que já estava ali de luto, que já estava sofrendo, ela começa a sentir a presença dele e ela começa a sofrer ainda mais. Então, sem querer, ele se torna um obsessor, tanto da pessoa que matou ele, ali no caso, ali, que foi assassino, e tanto ele se torna um obsessor da esposa. Depois do filme ele acaba descobrindo quem foi que tramou a morte dele, então ele realmente se torna um obsessor. Acho que tem duas questões importantes nesse filme, a questão que ele se torna um obsessor, a questão de que ele acaba percebendo que ele consegue ter habilidades ali, que o espírito dele pode movimentar objetos, que eu acho bem interessante, isso também no filme aborda. E um outro ponto importante é que ele vai ter contato com a médium, que é a atriz da Whoopi Goldberg, e aí ele começa a se comunicar com a esposa através dela, e tem também aquela cena meio polêmica que aparece entrando no corpo dela. Aquilo ali é bem discutível, porque ali acho que era muito mais para ilustrar para as pessoas que era ele que estava no comando. Porque a gente for realmente para analisar, até onde a gente já entende informação, um corpo ele não entra, porque assim, o corpo dela já tem um espírito, então não vai tirar o espírito do corpo dela, enfim, né? Na verdade, o que tem é quando você se conecta, tem uma conexão muito forte com o corpo, e aí você realmente pode utilizar o corpo daquela pessoa do médium para fazer alguma coisa. Então é que nem quem faz psicografia, que nem recentemente eu recebi uma mensagem do Caboclo Pena Branca. Então o Caboclo Pena Branca ele se comunica através de mim, no caso ali. Então quem realmente faz uma psicografia ou transmite uma mensagem, enfim, faz uma canalização, você está sendo um mediador, né? Você está mediando aquilo, então você está se colocando à disposição para transmitir uma mensagem, desde você falando numa canalização ou você escrevendo. Então são processos mediúnicos. Então, no caso, aquela mulher que até então parecia uma charlatã, ela era uma médium e ela consegue ali, no caso, dar passagem para ele, ser meio que de um instrumento para que ele pudesse fazer o que ele quisesse ali, no caso, né? Esse é um filme que eu acho bem interessante, então é um filme de 90, já tem mais de 30 anos. Então são 3 filmes que eu queria falar. Eu quero falar bem breve, mas eu queria só pegar alguns pontos que eu queria aprofundar muito, falar muito só de um filme, eu queria falar dos 3. Então o primeiro filme seria o Ghost, que eu acho um filme bem interessante para se ver ou para rever, para ver com outro olhar. Um outro filme também que fez muito sucesso, que é um filme de 98, que é O Amor Além da Vida, com o Robin Williams. Esse filme é um filme incrível, eu acho que também foi um filme que muita gente, acho que depois que viu esse filme foi buscar, porque eu acho que essa é muitas vezes a intenção dos filmes, né? Acho que a espiritualidade, ela age através dos diretores, dos estúdios, porque aí você acaba vendo um filme, de repente é um tema que você não se interessou ou você tinha dúvidas, você vê o filme e aquilo vai te motivar a procurar mais. Então acredito que muitas pessoas, depois que viram Ghost, depois que viram esse filme Amor Além da Vida, de 98, com Robin Williams, as pessoas começaram a buscar mais isso, buscar ou questionar mais, acho que acabou fomentando ali. Então, nesse filme Amor Além da Vida, eu acho interessante, que não falo, também foi um filme um pouco antigo já. Quando eu vi também, eu tinha uma outra percepção, não tinha tanto conhecimento como tem hoje. E aí, olhando para esse filme nos dias de hoje, com o conhecimento que tem hoje, é legal a gente vou até pegar para rever de novo esse filme. Porque eu acho interessante você pensar nesse filme, porque ele aborda muitas questões importantes também. Porque se for parar para pensar, o personagem do Robin Williams, ele também, de certa forma, ele também se torna um obsessor. Porque qual é o resumo desse filme? Também é uma situação muito parecida com o do Ghost. Aí é um casal, que eles têm 2 filhos, e os 2 filhos eles morrem num acidente. Aí depois de um tempo, aí o casal ainda fica tentando lidar com aquela situação, com a perda dos filhos, que é uma coisa super difícil. Depois de um tempo é o marido que desencarna. Aí a mulher fica sozinha. E aí é interessante o que tem, acho bem interessante do que tem do Ghost, como tem nesse Amor Além da Vida, é que o marido também, igual o Patrick Swayze, ele meio que vai ou não vai, porque o Patrick Swayze tinha que ter ido embora, não tinha que ter ficado, mas ele fica. E o personagem Robin Williams, ele é também o que fica ali também,
ele fica entre lá e cá, né? Porque isso também pode acontecer. Muitas vezes um espírito ele pode ficar na Terra, porque eles têm um outro grande problema. Tem espíritos que desencarnam, que morrem, que nem sabem que morreram, eles ainda acham que estão vivos. Isso é até outro filme que eu pensei agora, né? Daquele filme do menininho que vê a gente morta lá também, é outro filme, né? O Sexto Sentido, lembrei agora. Sexto Sentido é outro filme também que aborda essa questão de vida pós-aborto. Então ali é um caso de um cara que ele desencarna, que ele morre e ele não sabe que está morto. Desculpa para quem não viu, é um grande spoiler daí, né? Me lembrei desse filme agora, tô falando de um filme, me lembrei de outro, Sexto Sentido, que é uma situação de um cara que ele está morto e ele não sabe que está morto, para ele está vivo. E a gente vendo o filme, a gente também acha que o cara está vivo, o cara não está vivo. Mas então, no caso do Patrick Swayze, ele tinha que ter ido embora e ficou, virou praticamente um obsessor. Robbie Williams, ele vai pro outro plano, mas ele fica transitando entre um plano e outro. E de certa forma ele acaba se tornando meio que um obsessor também, porque ele não tinha que estar ali com a mulher dele, ele tinha que estar distante, porque no final das contas a mulher já está mal, ela já está depressiva, já está entrando numa depressão, e o fato dela sentir a presença dele, porque tem pessoas que têm essa sensibilidade, de perceber que tem algum outro espírito ali, então a mulher que já estava perturbada, sente a presença do marido, ela ainda fica muito mais perturbada e ela entra no estado meio de depressão, até o momento que ela acaba cometendo um suicídio. E a gente for parar para pensar, isso é muito real mesmo, que nem eu falei no vídeo que eu fiz sobre obsessores, que às vezes as pessoas se tornam obsessores sem querer. Então naquele momento o marido acha que está ali do lado da esposa, está ajudando ela, acha que está com as melhores das intenções, tanto o Patrick Swayze quanto o Robbie Williams, os personagens dele, eles acham que estão com a melhor das intenções, estão ajudando, só que na verdade eles não estão ajudando. Muito pelo contrário, porque no filme do Ghost ainda bem que a esposa não tentou cometer suicídio, né? Mas no filme do Amor Além da Vida, a mulher acaba cometendo suicídio. E acho interessante nessa abordagem do Amor Além da Vida, que tem um momento ali quando ele vai para um paraíso, aparece o cachorro deles ali, e aí a gente percebe que no filme fala que os animais também têm espíritos e que realmente eles vão lá, estão nas outras dimensões. E aí retrata o paraíso como um paraíso idealizado, né? Que nem ele vê o paraíso como as pinturas da esposa, que a esposa era artista. Então o paraíso retratado de uma forma ali simbólica, ou então que nem a imagem que a filha tinha. E eu acho outra coisa interessante no filme que aborda é que o espírito pode moldar a sua imagem, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto os espíritos trevosos podem modificar a imagem deles para enganar a gente, para fazer algum tipo de ludibriar, e os espíritos bons também conseguem mudar a sua aparência. Então isso também acontece no filme O Amor Além da Vida, onde o espírito modifica a imagem dele. Isso eu acho uma coisa bem interessante, essa coisa da modificação da aparência, porque para quem estuda um pouco dos livros espíritas e um pouco essa questão da espiritualidade, é muito comum os espíritos modificar a sua aparência para poder entrar em lugares. Que isso é uma coisa, acho que até bem grave também que acontece, que eu acho coisa bem estranha, porque muitas vezes um espírito, ele se apresenta como um homem branco, ele vai numa casa espírita, e aí ele vai num terreno de umbanda e ele vai e modifica a aparência dele como de um preto velho. Mas muitas vezes acontece isso porque muitas vezes em alguns centros espíritas, se ele aparecer como preto velho, ele nem entra. Se ele se apresentar como um caboclo, no caso eu respeito muito essas entidades, que nem o caso um dos meus mentores acabou com pena branca. Então, se de repente alguns centros espíritas são tão rígidos que se o espírito se apresentar com uma aparência de índio ou de negro, eles nem entram, porque acham que é um espírito inferior, vai fazer não sei o que, isso que eu acho bem complicado. Então, muitas vezes, que eu já ouvi nesses casos, de que o espírito modifica a sua aparência para conseguir entrar em algum lugar, para se apresentar com a configuração daquele lugar. Eu acredito que os espíritos eles transitam em vários, seja no terreno de umbanda, seja no terreno espírita, até mesmo numa igreja católica ou uma igreja protestante ali, não, é o Divino Espírito Santo. De repente o Divino Espírito Santo é um espírito que está lá utilizando, que está representando o Divino Espírito Santo. De repente, quem sabe um preto velho se apresente numa igreja protestante, nossa, é o Divino Espírito Santo se manifestando. É o Divino Espírito Santo, de certa forma, é o mensageiro do Divino Espírito Santo, né? Mas vamos voltar lá para a questão do filme lá do Amor Além da Vida. Então ele aborda essa questão do que os animais têm espírito.
aborda a questão que o espírito pode modificar a sua imagem. Ali ele molda a realidade dele conforme o pensamento dele, então vai muito essa questão de que o seu pensamento molda a sua realidade, mas em alguns momentos ele transita ali entre os umbrais. Tem até uma parte que ele está andando ali no umbral, ali numa região mais densa, ali onde tem rosto no chão. Me lembrei muito de quem gosta de Cavaleiro do Zodíaco, né? Ali do Seikishi, porque no Cavaleiro do Zodíaco também aborda essa questão. Tem um dos Cavaleiros de Ouro que é o de Câncer, que ele consegue transitar entre as dimensões. E aí aquele chão de rosto lembra muito a Casa de Câncer, porque esse personagem do Cavaleiro do Zodíaco, o Máscara da Morte, ele transita entre as dimensões do mundo dos vivos e dos mortos, e a casa dele tem os rostos ali, de gente morta no chão e na parede. Achei muito bem parecido, que na verdade a referência ali é o Inferno de Dante, né? A literatura. Então acho interessante essa questão morrendo da vida, aí depois a esposa morre, aí ela vai para outro local e tal. Mas assim, uma questão muito cultural, essa questão do suicídio, uma coisa bem complexa. De repente eu até posso fazer um vídeo só falando sobre a questão de suicídio. Porque para algumas culturas, quando fala de suicídio, as pessoas já tem uma mão muito pesada, porque quem se suicida não vai pro céu, aí não fazem missa. Mas, por exemplo, entre os japoneses, a cultura japonesa, principalmente dos samurais, se o samurai perdia a honra dele, ele cometia suicídio. Então é muito olhar de cultura para cultura e como cada cultura lida com essa questão do suicídio. Claro que eu não vou entrar nesse assunto agora, senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas de repente em algum vídeo eu posso abordar para falar sobre essa questão do suicídio, como as culturas, as pessoas lidam com isso, o que a gente pode tirar de olhar e de crescimento para tudo isso. E o último filme que eu queria falar era o filme do Nosso Lar, que aí é um filme que é baseado realmente numa literatura, ali os livros do Chico Xavier, a experiência que o André Luiz tem ali dentro da espiritualidade, que eu acho muito interessante. Eu acho que esse filme é um filme muito didático, assim, acho que ele ilustra bem, assim, desde a questão de quem é suicida, que às vezes a gente acha que suicida é só aquele que vai lá e tira a vida de uma vez só, mas ele fala de comportamentos suicidas. Eu acho que essa é uma reflexão bem legal que esse livro traz, que o filme traz, que é você ter comportamentos suicidas onde você vai meio que morrendo aos poucos, né? Então ele traz essa questão do suicídio, ele traz essa questão do comportamento, do que aquilo que você pensa é aonde que você vai. Então o André Luiz vai realmente ficar ali nos umbrais, acho que durante 8 anos ele fica lá, até o momento que ele é resgatado. Aí ele vai para um hospital que tem no astral. Então no Nosso Lar ele retrata muito que quando a gente morre, nós vamos para colônias, para cidades que existem no astral. Então, assim como existem cidades no plano físico, no filme, no caso do filme do Nosso Lar, ele retrata cidades que tem no plano astral. Então, você morreu aqui, depois de um tempo você vai parar, de repente, num hospital, numa colônia, e você vai ter uma vida praticamente como se fosse a vida aqui. Você vai socializar com outras pessoas, você vai trabalhar, você vai se ocupar, você vai fazer coisas. Então é praticamente a mesma coisa, só que no caso do Nosso Lar, ele vai mostrar que é um local que tem uma tecnologia mais avançada, mas tem outras colônias que são super conhecidas, como Aruanda também, uma outra colônia também que é bem conhecida. Então tem várias colônias. Então basicamente o que diz ali, muitos livros espíritas falam que quando você morre, você vai ali para uma colônia, e aí você vai ter uma vida ali, vai ter tudo uma questão de uma rotina. Então algumas pessoas falam, mas ninguém nunca voltou, para dizer, com certeza, é que as pessoas estão esperando que vai aparecer para você ali na hora para falar, mas não, né? Acho que tem muita literatura falando sobre isso, tem livros espíritas, tem uma gama aí. Eu gosto muito também dos livros tanto dos livros do Chico Xavier e a passagem ali do André Luiz, mas eu gosto muito dos livros do Robson Pinheiro, que são livros bem legais, assim, eu também gosto bastante, recomendo os livros do Robson Pinheiro. Então é isso, gente. Eu acho que provas que existe uma vida após a morte, elas estão aí. Quem quiser ver o filme do Nosso Lar, o próprio filme do Chico Xavier, tem uma passagem interessante que tem uma situação ali de assassinato, onde o próprio Chico Xavier ele vai dar o depoimento a favor da pessoa, e aí ele acaba inocentando uma pessoa que ia ser condenada ali, ia ser presa, e pelo depoimento dele, ele salva a pessoa. Então até a justiça reconhece que realmente existe vida após a morte, e aí
pegaram o depoimento, uma carta ali, uma psicografada que o Chico Xavier fez e acabou tirando uma pessoa da prisão. Então assim, os elementos estão aí, o cinema está aí, a literatura está aí, tem muitas provas para dizer que realmente existe vida após a morte, mas isso depende de se você está aberto ou não para aceitar isso. Então não adianta, de repente não adianta você ficar aqui falando 2 horas falando de vida após a morte se a pessoa realmente não entende ou não quer entender ou não quer aceitar isso, então realmente não adianta. Então, mas para quem está mais desperto, para quem está mais aberto a essas coisas, aí tem muita literatura, tem bastante coisa. Então, gente, deixe seus comentários o que você está achando desses vídeos, está achando legal, se você concorda comigo, você não discorda, e de repente deixa as sugestões aí de outros filmes também, filmes legais também que abordam essa questão da espiritualidade. Gente, espero que vocês tenham gostado e gratidão, gratidão, gratidão.